Mas então, passo a palavra para a Cris e ela vai começar a palestra. Obrigada. Então, eu vou começando aqui só para ilustrar, né? Esse aqui é o termo de rescisão, né? Eu acredito que esteja todo mundo familiarizado. Ele foi atualizado em 2012, né? Pela portaria ali. E agora, a única diferencial, a novidade é que ele discrimina as férias, né? Existem as férias durante o contrato, as férias rescisórias. Ele é mais detalhado e tem outros detalhamentos. Se algum dia algum cliente chegar para vocês e falar assim, doutora, faz o termo de rescisão para mim, não precisa ir atrás de contador, não, esse termo está... Por isso que eu coloquei ali, está no site do MTE, é só baixar lá, já tem o PDF, vocês preenchem para o cliente, ainda cobra uma consultoria, né, lógico, né, e calcula, a hora que vocês acabar essa palestra, creem em Deus que vocês vão conseguir preencher esse termo de TSCT, né, o termo de rescisão, completamente. E também, no final, eu sei que está todo mundo preocupado em anotar, no final, no último slide, é que eu ponho no último, o pessoal fica até o final. Mas no último slide tem o meu e-mail. Quem quiser esse material, me manda um e-mail, eu respondo e mando, não tem problema nenhum, tá? Não se preocupem. Se quiser passar para amigo também pode passar, isso aí é público, estou autorizando aqui a fazer o que quiser. Né? Só não mudar, né? Pelo amor. Pode passar. Então, vamos começar falando de saldo de salário, né? O saldo de salário é a principal verba da rescisão, né, que é o salário que a pessoa trabalhou no último mês. E, geralmente, esse último mês não é inteiro, então ele não vai ganhar o salário inteiro. Ele vai ganhar proporcional aos dias que ele trabalhou. Qual é a peculiaridade do saldo de salário? Existem vários tipos, eu acredito que são 6 ou 7 tipos de salário. Tem salário por obra, tem salário por tempo parcial, tem salário por comissionado simples, tem vários tipos de salário. Os principais é o quê? É o horista e o mensalista, certo? Qual a diferença do horista para o mensalista? O horista, ele ganha por hora, aí vai vir no salário dele, tantos reais por hora. Aí você tem que saber, se ele trabalhou 15 dias, você tem que saber quantas horas dá esses 15 dias. Cada dia de trabalho são 7,33 horas. Não é 7 horas e 33 minutos, é 7,33 horas decimais. Isso é número decimal. Por que eu faço assim? Porque é mais fácil, porque para você converter o dinheiro a hora em dinheiro, você tem que usar o número decimal, não a hora de relógio. Entendeu? Então, cada dia de trabalho, você pega aquela hora que consta do holerite dele, multiplica por 7,33 e vai dar um dia. Aí você faz vezes quantos dias ele trabalhou no último mês de salário. Entendeu? O mensalista, você divide por 30, vai calcular pela quantidade de dias que ele trabalhou. Aí, qual é a peculiaridade? Embaixo, multiplica essa quantidade de dias trabalhados e acrescente o DSRs. Por que eu estou falando isso? O mensalista, o DSR está incluído no salário no mês. O horista não, tanto que todo horista vem no holerite, salário e depois DSR. Vem separado. Por quê? Porque o horista tem que receber o DSR separado. O mensalista, o DSR já está incluso no salário. Só que o que acontece? É preciso saber o DSR mesmo no mensalista, por quê? Porque se durante aqueles dias que ele trabalhou no último mês, ele faltou ou chegou atrasado, o DSR é descontado. Então, mesmo ele sendo mensalista, e principalmente por vai ser descontado o DSR que ele faltou. Vou explicar melhor mais para frente. Mãe. Então, aqui são explicando melhor o descanso semanal remunerado. Né? Ali está a fundamentação legal, né? Artigo 7º, inciso 15º, e a Lei 6.605 de 49. Vejam que a lei é bem recente, né? 49, acho que ninguém tinha nascido aqui ainda, né? Então, o que é o DSR? Nada mais é do que o 7º dia que o empregado ganha por trabalhar os 6 dias anteriores. Ele trabalha 6 dias e ganha o 7º. Entendeu? Por que eu falo isso, trabalha 6 dias e ganha o 7º? Porque o pessoal acha, tem empregador aí que é loja, né, que tem problema com funcionário, um substitui o outro, dá a folga no 8º dia. Não pode, a folga é até o 7º. Se ele não tem funcionário, ele tem que dar folga ou no 5º, ou no 6º, ou no 4º, não no 8º, porque o 8º já é outra semana. Então, se ele deu a folga no 8º dia, esse 7º dia, que era para ser a folga, é hora extra. Hora extra 100% porque era folga. E quais são os requisitos? Aquilo que eu disse, assiduidade e pontualidade. Ele tem que ir todos os dias e chegar no horário contratado. Faltou
Tem jurisprudência que fala assim, até 15 minutos, não desconta, até 5 minutos. Depende do que lado que você está. Você está defendendo o empregador? Lógico, você atrasou 5 minutos, fim de DSR. Atrasou, agora você está pelo reclamante, atrasou 15 minutos? Não, a tolerância, né, teve um problema, então não vai perder o DSR. Pode passar. Então, aqui eu estou ilustrando melhor a questão das faltas, né? Aqui, esse é junho de 2005. Nesse ano, nós tivemos um feriado no dia 4 de Corpus Christi. Você consegue visualizar ali. Aí, por que eu coloquei emenda e emenda? Se a empresa emendou, pode ser que seja um órgão público, né, que geralmente é onde emenda tudo, mas se a empresa emendou esse feriado, então o dia 4, 5, 6 e 7 é DSR. Se ela não emendou, o dia 5 e 6 é dia útil. Só é DSR o dia 4 e o dia 7. Aqui nessa situação, eu coloquei como se tudo fosse DSR. Se ele tivesse... A empresa emendou 4, 5, 6 e 7. Então, o que nós temos? Nós temos... Conta ali, ó, 4, 5, 6, 3. Domingo, 1, 2, 3, 4, 7. Tem 7 dias de DSR nesse mês de junho. Aí, o que acontece? Esse rapaz, ele trabalhou, ó, ele foi demitido em 12 de 6 de 2015. Ele trabalhou até o dia 12. Só que ele faltou no dia 3 do 6. Ele falou assim, oba, feriadão, vou sair mais cedo, vou embora. Foi embora. Não voltou do almoço, foi embora. O que aconteceu com ele? O patrão, você é o advogado do patrão, vai preencher aquele TSCT lá que eu mostrei. O que vocês vão fazer? Descontar tudo. Vai descontar o dia 3 que ele faltou, vai descontar o dia 4, o dia 5, o dia 6 e o 7. O cabra, porque vai sair caro o feriado dele, né? Porque ele vai descontar ali, ó. Ele trabalhou 12 dias. Tem uma falta, vai descontar, do dia 3. E mais 5 DSRs. Vai sobrar para ele 7 dias de saldo de salário. Agora, se ele não tivesse faltado, aí, tá vendo ali, ó? 7 dias ele trabalhou. Então, o saldo de salário dele, considerando um salário de R$ 1.200, é R$ 280. Se ele não tivesse faltado, ele trabalhou direitinho no dia 3, foi para casa, quando ele trabalhou outra semana inteira, foi demitido na sexta. Ele tem 8 dias trabalhados, mais os 4 DSRs do feriado. Ele tem um saldo de salário de 12 dias, R$ 480. Viram a diferença? Por isso que é bom, assim, contador não costuma prestar atenção nisso. Tem algum contador aqui hoje? Fora o filho de contador que estava aqui agora há pouco. Então, eu vou explicar. Eu não vou falar mal, tá? Não vou falar mal. Mas eu vou querer que preste atenção. Contador, ele faz conta com base na lei. Advogado faz conta com base na sentença e com base no interesse do seu cliente. Então, o contador... Eu já recebi muito TSCT de contador para juntar em processo, que eu rasguei e joguei fora. E fiz de novo. Por quê? Porque são essas peculiaridades que o contador não presta atenção. Às vezes não é nem por maldade. Às vezes o patrão não falou que no dia 3 o cabra não voltou depois do almoço. Então o contador não sabe. Mas você escutou o patrão falando, não, esse homem era toda a véspera de feriado saía. Você escutou o teu cliente. Então, você sabe, você vai economizar R$ 200 dele ali. Entendeu? Isso num salário de R$ 1.200. Imagina se fosse uma pessoa que ganhasse R$ 12.000. Põe mais um zero ali. Ia dar quanto? R$ 2.000 de diferença. É dinheiro para o seu cliente. Por isso que não aceitem, assim, sem discutir um TSCT de um contador. Mais para frente tem a questão das férias, que vai acontecer a mesma coisa. Mas, para passar. Então, aqui é só para a questão de calcular a DSR. Né? Ali era saldo de salário, aqui é DSR simples. Por que tem que saber isso? No mensalista, isso aqui não interessa. Para calcular salário, essas coisas, ninguém pede assim, eu quero os salários do período mais DSR. Se ele for mensalista, você vai passar vergonha. Porque o mensalista, você não pede o salário mensal mais DSR, passa vergonha. É só se ele for horista. Eu quero salário de horista mais DSR, aí pede. Entendeu? Então, o que acontece? Ali, ó, isso aqui é do mês desse ano de 2005. No mês de abril, a gente teve um monte de feriado, de Páscoa, maio, 1º de maio, junho, aquele mês que a gente acabou de discutir. Aí, por que está ali, ó, dias trabalhados, 24 ou 23?
Dia DSR 6 ou 7. Por quê? Porque depende de quem é o seu cliente. De novo, se você está pelo reclamante, quanto maior a quantidade de DSRs, mais dinheiro ele vai ganhar. Se você está pela reclamada, menos DSR, é lógico. Você vai pagar menos dia que ele não trabalhou. Por quê? Por que eu falo isso? Porque ali, ó, principalmente em abril, tá vendo? Tem um monte... por exemplo, no 3 e no 4 ali, o sábado não conta como DSR. Às vezes a pessoa não trabalha no sábado por conta da compensação semanal, mas é dia útil. Só que nesse caso ali, ó, no dia 3, 4 e 5, foi uma emenda, óbvio que foi. No feriado no dia 3, foi uma emenda. Então, o 4 entra como DSR se você estiver pelo reclamante. Se você estiver pela reclamada, você vai contar qual? Só o 3 e o 5. Entendeu? Por quê? Porque você contando menos DSR, você aumenta o divisor. O que é o divisor? Os dias trabalhados. Você vai pegar o salário do mês, do horista, dividir por 24 e multiplicar por 6. Quanto maior o divisor, menor vai ser o valor dia do DSR, não é? Então, dependendo de quem você está, vocês têm que ter... Por exemplo, o junho tem aquela questão, emendou 4, 5, 6 e 7. Se você estiver pela reclamada, você joga só o 4 e o 7 lá. Se você estiver pelo reclamante, você já joga tudo, porque aí o divisor, ó, vai para 23. Vai dividir o salário por 23, vai ficar... Aqui, ó, tá vendo ali ó, a diferença? Ó? Peguei o mês de abril, dias trabalhados 24, dias trabalhados 23. Tá vendo a diferença que dá? Ali embaixo, quando você calcula? Então, ali, ó, a gente está calculando pelo reclamante. Aqui, a gente está calculando pela reclamada. E isso num salário, hora de R$12. Tem gente aí que ganha 50, né, 60 por hora, dá diferença, né? Pode passar. Então, o DSR, ele entra para... Sempre, quando vai pedir hora extra, você pede reflexo em DSR, aquele negócio padrão, né? Então, esse cálculo aqui, você usa para fazer a hora extra também. Eu costumo, todo ano, imprimir uma tabelinha, um calendáriozinho. Sempre tem aqueles calendáriozinhos que vem dentro da agenda, você rasga a folha assim, e vai guardando, faz uma coleção. Aí já vai escrevendo embaixo, assim, que nem eu escrevi naquele outro, 23 por 6, 24 por 6, e já vai deixando a tabelinha pronta. Aí depois vocês, não sei, se quiser montar uma tabela de Excel, depois você só alimenta e vai calculando automaticamente. Quiser fazer na mão, também não tem problema. Mas, por exemplo, ali ó, onde está escrito salário hora, você já põe o valor da hora extra. Aí você já vai calculando o DSR, aí você vai fazendo, ó, hora extra, tanto. Aí aquele salário dia, não. Aí você vai pegar a média de hora extra, a média do mês. Vai dividir por 24, multiplicar por 6, você vai ter o DSR daquela hora extra. Entendeu? Não esqueçam do DSR. DSR parece que não, mas dá um dinheirinho. Ó, ali, ó, deu R$800 só naquele mês ali. Agora as férias. Então, o que são as férias? Ali está a fundamentação legal, né? O pessoal esquece de falar da convenção da OIT. Eu gosto muito de falar dessa convenção, porque ela fala umas coisas bonitas. É bom a gente colocar quando você quer fazer uma petição inicial. Porque assim, ó, petição inicial grande, eu vou falar a real, o juiz odeia. Você não faz a sua petição inicial para o juiz, porque ele não gosta. Porque ele quer petição inicial de 2 páginas. Só que petição inicial de 2 páginas você não ganha, você não leva para o tribunal, não muda ela no tribunal, é uma desgrama. E o cliente não vai achar que você é um bom advogado. Agora, se você faz uma petição inicial enorme, que nem eu faço, o pessoal fica... Ela fala, né? O povo reclama, os advogados da reclamada. Aí você põe a convenção da OIT, aí o seu cliente vai lá, porque eles vão lá ver o processo. Você acha que não, mas eles vão, viu? É que agora digital está mais difícil, mas antigamente eles iam. Olha, a inicial que a minha advogada fez, que o meu advogado fez, fica com orgulho do advogado, indica vocês para os outros, é uma beleza. Porque já que a gente pode fazer propaganda, a gente vai fazer propaganda com quem? Com os nossos clientes, não é? Então, põe aí a OIT, o negócio, fica bonito. As férias. As férias ela tem que ser paga na época própria, todas essas coisas. Se ela não for paga na época própria, ela vai ser paga com a última remuneração recebida pelo reclamante. Então, assim, se as férias é de 3 anos para trás, você não vai usar o salário de 3 anos para trás. Você vai usar o salário do dia da demissão, que óbvio que vai ser maior. Por que isso? Porque ela é uma indenização, porque ela não foi gozada, ela não foi paga na época própria, então ela tem que ser indenizada no valor atual. Pode passar. Então, o que é importante saber das férias? Período aquisitivo.
Período aquisitivo é o período que o reclamante trabalha durante 12 meses para ganhar as férias. É a mesma coisa do SR, ele trabalha a semana inteira para ganhar o 7º dia. As férias, ele trabalha 12 meses para ganhar um mês de férias. Esse é o período aquisitivo. O período concessivo é, completado esse período de 12 meses aquisitivos, o empregador tem mais um ano para conceder essas férias. Se ele não conceder nesse ano, o que vai acontecer? Ele vai pagar as férias em dobro, que é ali, férias na dobra, artigo 137. As férias vencidas são o quê? As férias que ainda está no período concessivo, ainda está no prazo, ela já foi completado o período de 12 meses, mas ela ainda está no prazo para ser concedida. E as férias proporcionais é quando a pessoa é demitida e ainda não completou um ano de trabalho para ganhar mais umas férias. Pode passar. Então, pessoal que trabalha para reclamada, é sempre bom, porque aí o contador pega e manda, o cabra foi mandado embora por justa causa. E vem lá o TSCT com férias proporcionais e 13º proporcional. Aqui a fundamentação legal está falando que justa causa a pessoa perde as férias proporcionais. O pessoal não costuma adotar muito isso, né? Porque o pessoal tem medo. Ah, mas aí o cara vai ficar nervoso, vai entrar no processo no Justiça do Trabalho, vai sair mais caro. Eu não sei. Você pergunta para o seu cliente, quer pagar para não discutir? Paga, porque às vezes é 1/12, é um mês de, né? Um mês de trabalho que vai dar as férias proporcionais, então vai dividir um salário por 12, é uma mixaria, põe lá no TSTT. Mas quer brigar? Chegou o patrão e falou assim, não, eu quero brigar, não vou pagar, eu quero pagar o mínimo possível. Aqui está a fundamentação para não pagar na justa causa as férias proporcionais. Tá? Pode passar. Então, outra coisa que tem que prestar atenção também é o quê? O artigo 130, o inciso 1 ao 4, o inciso 1 ao 4 é aquelas 4 linhas que estão ali embaixo. Fala o quê? A falta, porque assim, é o mesmo critério do descanso semanal remunerado. A pessoa tem que trabalhar 12 meses com assiduidade e pontualidade. Faltou, injustificadamente, tá? Se trouxe atestado e você aceitou o atestado, não pode. Mas, injustificadamente, até 5 vezes, ele tem direito aos 30 dias de férias. E vai caindo. Chegando ao ponto de faltar de 24 a 32 dias durante o ano, durante os 12 meses, ele tem direito a 12 dias. Passou de 32, ele perde direito às férias. Mesmo porque, se ele faltou 32 dias, ele já teve as férias dele mais 2 dias, né? Então, tem que prestar atenção nisso, porque, assim, às vezes eles te mandam uma documentação com TSCT que está constando as férias lá. Às vezes, no ano de... às vezes o patrão manda embora e não paga férias nenhuma, né? Só que aí você pega o cartão de ponto do caboclo e vê lá que durante aquele ano daquelas férias ele faltou 32 vezes. Aí o seu cliente não vai ter que pagar aquele mês, entendeu? Só que essa informação, às vezes, não foi para o contador, ele não sabe. Aí vem no TSCT as férias daquele ano. Entendeu? Na mesma coisa, quando você vai contestar a reclamação trabalhista. O cabra está lá pedindo todas as férias. Aí você mostra, olha, nesse ano ele faltou 32, nesse ano ele faltou 24, nesse ano ele faltou... Aí você salva um monte de dinheiro ali do seu cliente na contestação. Tem que prestar atenção nisso. Pode passar. Então, aqui eu calculei, que geralmente eu calculava aqui, mas demorava muito. Aí eu fiz aqui para ficar mais fácil. Calcular as férias. O que é uma situação? Se vocês não estiverem entendendo essa situação, vocês me expliquem, eu ilustro ali melhor. Ele foi admitido em 10 de janeiro de 2012, foi demitido em 25/3 de 2015, sem nunca ter recebido férias nenhuma. Tá? Acontece muito isso, hein? Quando chega um cliente com uma situação dessa, coisa linda. Sem dar cafezinho, senta na cadeira, uma beleza. Então vamos calcular. O primeiro período, aquele PA1 é o quê? O primeiro período aquisitivo. Ele vai do dia da admissão até 9/1 de 2013. São os 12 primeiros meses. Esse período aquisitivo venceu um ano depois, 9/1 de 2014. Então, quando ele foi demitido em 25/3 de 2015, já tinha vencido e faz tempo, né? Então, esse é dobrado. Essa férias é dobra. O segundo, mesma coisa. Venceu em 9/1 de 2015. Ele foi demitido em março de 2015. Dobrada também. Aí, o terceiro período aquisitivo venceu em 9/1 de 2016. Ele foi demitido antes, mas o período aquisitivo tinha completado em janeiro. Então, essa é simples, mas é integral.
Aí ele foi demitido em 25/3, mas o quarto período aquisitivo começou em 10/1 de 2015. Então, ele tem o quê? Ali, ó, 10/1 até 9/2, 10/2 até 9/3, 10/3 até 25/3. Ele tem 3 meses dos 12 meses do período aquisitivo. Ali tem 15 dias, não tem? No último mês. Então, a lei fala o quê? 15 dias ou mais é um mês a mais. Então, são o quê? As férias proporcionais dele são 3/12. Você vai dividir o salário dele por 12 e multiplicar por 3. Aí, o que tem que prestar atenção? O abono. Ali está fácil, né? Porque você pega 1.000, divide por 3, você sabe que é 1/3 ali, é 3, e você soma, dá 1.333 o salário com o abono das férias. Mas se fosse um número, tem gente que recebe 3.452,25, aquela coisa horrorosa. Aí você vai fazer o quê? Vai dividir por 3, pegar esse número, multiplicar, não dá, demora muito. A conta fácil, o que é? Você pega o salário de 1.000, divide por 3 e multiplica por 4 na calculadora, certo? Está pronto o salário com o adicional do abono de 1/3. Esse é vício de cálculo, né? Só para ficar mais fácil. Vocês entenderam? Nossa, tá tanta gente com cara de paisagem que eu estou ficando desesperado. Não, vocês entenderam isso aqui? Porque aqui, eu vou dividir por 3, vou pegar uma parte, vou multiplicar por 4, vou ter as 3 partes, mais uma, que é 1/3. Certo? Isso é só para adicionar. Então, aí eu calculei ali, né, já com o adicional, o quê? O primeiro período dá 2.000, o terceiro período 1.300, que é simples, e mais os 3 meses, os 3/12 do quarto período. Ele tem um total de férias ali de 6.999,99. Do dia que ele foi admitido até o dia que foi demitido. Dúvida de férias? Porque assim, ó, o abono é o quê? É 1/3, certo? A pessoa, quando recebe as férias, ela recebe o salário mais o abono, certo? O salário dele é 1.000, certo? Quanto é o abono? É 1/3. Você vai pegar esse 1.000 e dividir por 3, certo? Esse 1/3, ele vai ser somado a outro 3/3, que é o salário, não é? Vai dar o quê? 4/3. Essa é a conta. Você vai dividir por 3 e multiplicar por 4. É só para facilitar na calculadora, entendeu? Você pode fazer, se você quiser, tiver com, né, quer ter certeza, você pega o salário dele, divide por 3. Vai dar 333,33. Certo? Aí você pega esse 1.000, que é o salário dele, mais o terço, vai dar as férias de 1.333,33. É que aqui essa conta é fácil, mas às vezes o cabra chega com um salário malucão, assim, cheio de número diferente. Se você fizer assim na calculadora, põe o salário dele, divide por 3 e multiplica por 4, já vai vir uma conta só. Não precisa fazer 2, 3 contas para chegar no... Entendeu? O 13º salário. A diferença do 13º para as férias é que o período aquisitivo não é do dia da admissão, é no ano, é o 1º de janeiro. Entendeu? Então, o que acontece? Tem sempre 2 13º proporcionais num contrato de trabalho. Por quê? É um do ano que ele foi demitido, né, se ele não foi admitido no dia 1º de janeiro, e outro na demissão, se ele não foi demitido no dia 31 de dezembro. Entendeu? Por quê? Porque ele conta, o período aquisitivo do 13º é o ano do calendário. Entendeu? E ele tem que trabalhar o ano inteiro para ganhar um 13º salário. Um salário a mais no ano, a título de gratificação natalina. A questão das faltas. Aplica aquela questão das faltas durante o ano para o 13º? Não se aplica. Não. Se você tiver pela reclamada e quiser ser briguento e tiver um reclamante mala, o que tem jurisprudência que admite que, se durante o mês, um mês só, houver mais de 15 faltas, entende-se que ele perde aquele 1/12 daquele mês. Por quê? Porque não houve o trabalho no mês. Porque ele faltou mais da metade do mês. Mas isso também não é uma coisa certa, mas é motivo para brigar, se quiser. Mas o que tem de peculiaridade no 13º? O 13º não tem abono, tá? É só o salário. E ele pode ser dividido em 2 parcelas.
E essas 2 parcelas devem ser pagas até o dia 20 de dezembro. Normalmente, a empresa paga no dia 30 de novembro e depois no dia 20 de dezembro. Tem empresas que pagam em julho a primeira parte e pagam no 20 de dezembro a outra parte. Isso pode? Pode. O que não pode é que tem uns... Não sei se foi ideia de contador ou se foi ideia do próprio empresário que ficou doido, e divide o 13º no ano todo. Isso não pode. Se chegou um reclamante e falou assim, não, eu recebo o 13º. Eu já vi o Lerite, tipo assim, 1/12 do 13º salário. Todo mês ele recebe 1/12 do 13º. Pode? Não pode. A gratificação é natalina, é para o nego comprar o peru, né, a farofa, a champanhe lá, a cidra cerezer. Se ele receber durante o ano, a hora que chegar no final do ano, não dá para comprar nem a farofa, né? Vai fartar. Então, perde o quê? A natureza do título. Então, não pode. Tudo que desconstitui o título trabalhista implica em pagou mal, vai pagar de novo. Vai pagar de novo, então vocês falam assim, faz o pedido lá, 13º, nulidade daquilo ali, e eu quero o 13º de novo. Entendeu? Próximo. Aqui, ó, essa aqui é a fundamentação legal para caso de justa causa não pagar o 13º proporcional. Tá? O aviso prévio, o que é? É a indenização pela despedida desmotivada ou pelo pedido de demissão. É o quê? É um prazo de 1 mês que o empregador e o empregado, né, se trocam mutuamente para dar tempo dele ser substituído, em tese, para ele ser substituído no emprego. Na maioria dos casos, esse aviso prévio é indenizado, porque quando o patrão manda embora, ou quando o empregado pede demissão, é porque um não aguenta mais ver a cara do outro. Então, ele recebe indenizado. Só que o que tem que prestar atenção, principalmente na hora de fazer a baixa na carteira e de colocar no TSCT? Tem que constar a data do aviso prévio, sem ser mesmo que tenha sido indenizado, tem que constar esse mês a mais. Por quê? Porque ele dá reflexo em 13º, em férias, em fundo de garantia, blá, 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 tudo aquelas coisas. Então, ele integra o salário, o contrato de trabalho para todos os efeitos. Por que eu estou frisando isso? Tem muita gente que dá baixa na carteira no dia da demissão. Aí depois tem que o cabra entrar em reclamação trabalhista, o juiz vai falar, retifique a demissão para integrar o aviso prévio. Aí você vai lá e borroca tudo a carteira do moço, e fica bravo, pede dano moral, um monte de coisa. Então, só toma cuidado. Na hora que o contador for fazer, você sabe que o contador tem mania de botar só o dia da demissão, avisa. Não, é para colocar a data. Pra você ter uma ideia, é cada uma que a gente vê, meu cliente faz direitinho, porque, modéstia à parte, eu ensinei. Colocou, você acredita que o caboclo entrou com a reclamação trabalhista falando que ele não foi demitido naquele dia, que ele foi demitido um dia antes, um mês antes? Eu tive que contestar falando que ele estava pedindo uma coisa errada. Primeiro que ele pediu 1 mês a menos de contrato, que é uma coisa maluca, né? Quem quer 1 mês a menos de contrato? E segundo, entendeu? Eu fiz o certo é colocar o mês, mas é cada uma. Então, por favor, hein, presta atenção. Não vai me pedir, falar assim, não, ele foi demitido 1 mês antes, eu quero dando moral, porque escreveu errado na carteira, pelo amor de Deus, eu já vi isso. Tem advogado bem doido por aí, hein? Tem que tomar cuidado. Não. Aí, o que acontece? Tem aquela lei que já não é mais tão nova, né, de 2011, que fala do aviso prévio proporcional, que dá 3 dias a mais de aviso prévio por ano de trabalho completo. Entendeu? Ele tem que, quem trabalhou mais de 1 ano passa a ter 3 dias a mais por cada ano de trabalho. Por quê? Porque, em tese, quanto mais tempo ele ficar mais da empresa, mais velho ele vai ser, mais difícil vai ser a sua recolocação profissional. Então, o teto é o quê? 60 dias, ou seja, 20 anos de trabalho. Se o empregado ele trabalhou 20 anos naquela empresa, ele já não é um mocinho mais. Para ele ser colocado de novo no trabalho, ele vai demorar muito mais. Por isso que ele precisa, esse é o fundamento da lei, não estou falando que é o que eu acho. Ele precisa de mais tempo para se recolocar no mercado. E por que é importante sempre pedir, além do dinheiro que vai dar, né, porque no caso de 20 anos vai dar 2 avisos prévios a mais, o quê? Às vezes, o reclamante come bola. Às vezes, o cara está velhinho, ele ficou lá. Ai, meu Deus, já passou os 2 anos do dia da demissão dele. Já está prescrito o processo. Só que o aviso prévio integra o contrato de trabalho para todos os efeitos. Às vezes, você consegue 60 dias a mais para salvar na prescrição.
Você faz uma preliminar lá de integralização do aviso prévio, porque ele trabalhou 20 anos, não sei o quê, dá uma, né, um somebody love ali e consegue, às vezes, salvar o processo por conta desses 60 dias a mais que você pediu, além do dinheiro. E fora que eu sempre peço 60 dias a mais, mais 2 avos de férias, mais 2 avos, os reflexos, 13º. Não pode esquecer. Ah, aqui tá falando, tem uma súmula que fala assim, aqui quando você quer ficar briguento, né, fala de culpa recíproca. Eu nunca vi ninguém ser demitido por culpa recíproca, mas existe, está aí. E se for culpa recíproca, rescisão do contrato, o aviso prévio é cada um arca com 50%, ou seja, o empregador só paga 50%. Outra coisa que também esqueci de falar no anterior é o seguinte, não precisa pôr, não. Essa questão da prorrogação do aviso prévio por conta do ano trabalhado não se aplica ao empregador. Tá? No início da lei se discutiu muito se assim, ele tem direito a 90 dias, mas ele pediu demissão, esses 90 dias reverte para o empregador, não reverte. A jurisprudência já pacificou que não, porque esse é um benefício para o empregado ser colocado no mercado de trabalho, que ele, em tese, tem mais dificuldades. O empregador, não, a dificuldade para ele achar outra pessoa para substituir é a mesma do que qualquer outro empregado. Em tese, né, vai saber. Mas, então, não tem, se o empregado pediu demissão, o empregador não tem legitimidade para pedir que ele cumpra 90 dias de aviso prévio ou indenize o valor correspondente. Tá? Toma cuidado com isso. Pode ir. Adicional de salubridade. Adicional de salubridade, ali está as fundamentações legais, né? É aquela história, trabalhar em atividades insalubres, né? Gás, poeira, barulho, produto químico, né? Isso aí precisa pedir a perícia, né? Tem que pedir a perícia, o juiz vai dar no grau que o perito, por mais que você contrate assistente, uma coisa que eu gosto de falar é o seguinte, quando for fazer perícia, salubridade, perícia médica, vai junto com o cliente. O empregado tem mania de mandar o cliente lá, vai lá, entendeu? Vocês têm, às vezes tem juiz que é chato, então você já na audiência fala, excelência, eu vou acompanhar a perícia. Por quê? Não que eu queira dizer que o perito possa ser comprado, mas pode. Tem isso. Tem outras coisas também que pode ser que ele não preste atenção. Entendeu? Se o seu cliente for sozinho, ele vai se sentir intimidado e não vai falar. Se você está junto, o cliente fica na tua orelha. Doutora, não era assim quando eu estava aqui. Doutora, não foi isso que eu mexi. Doutora, nunca me entregaram esse negócio, as EPI da vida. Então, você tem que ficar ali, por quê? Você vai falar para o perito, essa EPI na época dele não tinha. Esse produto aqui, que ele usava na época, às vezes o negócio, eu já vi casos em que os produtos químicos estavam escondidos no canto, eu achei. Falei assim, aqui, doutor, aqui os negócios. Porque eles escondem, vixe, a empresa precisa ver. Quando você chega na empresa para fazer perícia, lavaram o chão. Tá coisa linda, para não ter pó. Eles desligam a máquina. Tem que falar para o reclamante, tem alguma máquina aqui que quando você trabalhava estava funcionando e agora não está? Tem que falar para o perito. Entendeu? Você não ganha processo, assim, sentado na mesa do escritório. Tem que ir para doideira. Tem que... Não, e às vezes o dono da empresa não te deixa entrar. Não deixa entrar o reclamante. Fala assim, imagina, o reclamante precisa acompanhar a perícia. Eu tenho aqui, eu peço autorização para o juiz para acompanhar. Consta na ata, eu levo a ata. Não pode me impedir, senão vou anular isso aqui tudinho. Entendeu? Tem que ir para o barraco, porque aí o perito vai falar assim, essa é doida. Eu já escuto muito isso. Escuto bastante, não sei se dá para perceber que eu sou doida. Tem gente que acha. Aí o perito vai falar assim, essa advogada é doida, vou fazer a perícia direitinho. Entendeu? Aí você ganha o grau máximo lá, porque é um monte de coisa linda. Entendeu? Presta atenção. Aí o perito vai dar as porcentagens, aí com base em quê? Essa porcentagem vai em cima do quê? Passa, por favor. A perícia, ela é cobrada, óbvio. O perito não vai trabalhar de graça, mesmo porque ele não é uma pessoa concursada, é uma pessoa que foi contratada pelo juiz para fazer a perícia, e quem vai pagar é quem perdeu a perícia. Então, assim, se o reclamante perder, por isso que quando você vai entrar, você já faz uma preliminar enorme, pedido de assistência judiciária gratuita. Passou que sou reclamante, sou pobre, fui demitido, estou desempregado, quero justiça gratuita. Por quê? Se ele perder a perícia, quem vai pagar é o Estado. Tribunal, na verdade, que não vai pagar, porque eu conheço um monte de perito aí que está executando honorário de perícia, que está sofrendo que nem cachorro. Por isso que eles preferem condenar a reclamada. Por quê? Porque se a reclamada perder a perícia, o juiz vai estipular um valor e a reclamada tem que pagar. Então, também, se você tiver pela reclamada, tem que acompanhar a perícia também com o seu cliente.
Tem que sim, fala assim, isso aí não pode. Pode sim, você está pela reclamada, o cliente te contratou, você vai defender o cara. Você vai chegar lá um dia antes e falar assim, ó, some com essas latas tudo aqui, porque geralmente eles põem aquele monte de lata de solvente do lado das máquinas, aquela desgraceira toda, né? Aquele monte de poeira no chão. Lava esse chão, some com essas... Já fiz muito isso. Some com essa máquina vai ficar desligada, arranca a tomada, quebrou a máquina. Entendeu? Tem que fazer. Esse país, ele fez... As leis desse país é para acabar com a vida do empresário. Então, o quê? Vamos usar a lei a nosso favor. A favor de quem? Seu, meu mesmo. Ué, se o cliente perder o processo, ele não vai me contratar de novo. Agora, se eu faço tudo isso, o perito chega lá e fala, não tem salubridade, nossa, o cliente vai ficar feliz, vai indicar a gente para outro cliente, para outro amigo dele empresário, vai ser coisa linda. É marketing pessoal, isso aí. Tem que dar, isso aí também é coisa de doido, mas tem que fazer. Entendeu? Mas, aí, se você está pelo reclamante, chega lá e vê uma situação dessa, que também, como eu já faço, eu sei que eles fazem, eu chego lá, eu vou procurar onde é que está, eu fico andando, saber onde é que foi que esconderam as latas. Não, porque está em algum lugar, porque eles vão ter que usar as latas, eles não vão jogar fora. Porque as latas custam caro, solvente de máquina, principalmente essas coisas de ferramentaria aí, é caro. Então, esconderam em algum canto, ele vai achar. Aí, se tem máquina desligada, local de trabalho foi alterado, confesso aqui, porque eles alteraram, a máquina está desligada, aquela ali está desligada, como é que vai ver se tem barulho aqui? Entendeu? E tem constado a perícia isso, tem que brigar. Aí, às vezes, advogado trabalhista não ganha processo com a petição inicial. Ele ganha processo com diligência, né, acompanhar a perícia médica, e em audiência. Juiz não lê processo, o juiz não tem tempo de ler processo. É o que eu disse, você faz uma petição enorme e linda para o cliente achar que você é o máximo. É verdade, porque o juiz não vai ler. Ele vai o quê? Ele vai prestar atenção na audiência, nos depoimentos e vai julgar de acordo com os depoimentos. Então, você não tem que dar de louca só na perícia, tem que dar de louca na audiência também. Entendeu? Não dispensa. Doutora, dispensa depoimentos de jeito nenhum. Você está pelo reclamante, você quer ouvir a reclamada. Você está pela reclamada, você quer ouvir o reclamante. Por quê? Porque se um dos dois confessar o que você está pedindo, acabou o processo. Entendeu? Fala assim, aí você vai lá, está pedindo, que nem aquele lá, você pediu 5 anos de férias. Chegou lá, o senhor pagou? Não paguei mesmo, não dava para deixar de sair de férias. Acabou, precisa de testemunha. Você está pedindo 50 horas semanais de hora extra. Chega o cara lá, que hora que o dono da empresa fala assim, ele fazia, ele trabalhava, ele fala, porque não vai fazer as contas das 50 horas, mas você pergunta, que hora que ele trabalhava? Das 8 às 10 da noite, das 8 às 10 da noite. Ele confessou hora extra, precisa instruir o processo, acabou, encerra a instrução, ganha o processo. Não pode, porque tem advogado que não orienta o cliente. Por isso, vocês têm que orientar o cliente também. Chega na audiência, fala assim, chega meia hora antes. Por quê? Para você não infartar, saber se ele vai chegar ou não. Não, primeiro, você marca, você fala para o cliente, as audiências às 10h30, você fala que é às 10, para ele chegar. Aí você tem meia hora no mínimo, né, fora as 2 horas que você vai esperar que vai atrasar a audiência. Você tem meia hora no mínimo para orientar a criatura. Fala assim, qual era a jornada dele? Das 8 às 10 da noite. Não era, você grita, tem hora que eu grito. Não, porque eles não, mas eu quero falar a verdade, isso, você quer? Então eu vou sair andando, você perde o processo, paga logo e sai andando. Para que contratou se quer falar a verdade, não é verdade? Deixa o cara cobrar, a gente junta lá o cartão de ponto daquele jeito e vai, né? Porque pela reclamada não tem muito o que fazer, somente se faz tudo errado. Então tem que orientar o cliente, o reclamante principalmente, já teve reclamante que eu orientei, chegou lá, falou besteira, perdi o processo. Por quê? Porque não adianta o reclamante ou reclamada falar uma coisa, não adianta você ter 15 testemunhas para falar o contrário. Se ele falou o depoimento dele é confissão, acabou. Então não adianta só orientar a testemunha, tem que orientar o seu preposto e o seu reclamante, para ganhar o processo na audiência. Audiência é um teatro, a audiência trabalhista é uma delícia. Então, base de cálculo de salubridade. O que acontece? Hoje é para calcular com base no salário mínimo. Pega o salário mínimo, põe lá 10, 20, 30%, 40% de salubridade. A base de cálculo. Por quê? Porque isso aqui, eu coloquei porque teve todo um histórico. Lembra uma época, em 2008, que falaram da súmula vinculante, que não podia mais usar o salário mínimo, aquela história. Aí entraram... Passa uma. Isso aí foi tudo que aconteceu, né? Aí mudaram uma súmula, mudaram outra. Aí, no fim das contas, o Gilmar Mendes entraram com um processo lá, declarando a inconstitucionalidade da súmula vinculante.
O Gilmar Mendes achou que estava bom esse processo, deu uma liminar falando que é mesmo, é o salário mínimo mesmo, que é a base de cálculo de insalubridade. Mas, por que eu botei esse negócio tudo? A hora que vocês me mandarem e-mail, eu mando para vocês esse negócio. Vocês podem colocar no pedido. Por quê? Isso aqui é uma liminar. Esse julgamento não foi, esse processo não foi julgado. Né? Essa situação é liminar. Então, o que acontece? Não vai acontecer. Mas vai que acontece que antes que acabe o seu processo, eles mudam isso aí. Cancela a súmula e não sei o quê, e fala que não é com base no salário mínimo, é com base no salário do caboclo. É com base no piso salarial da categoria. E aí? Só que você já entrou com o processo pedindo com base no salário mínimo. Você vai poder mudar? Não vai. Então, você vai pedir o quê? Tudo isso aí, ó. Você junta essa valela toda que eu escrevi aí, que é todo o histórico, não sei o quê, e fala que você quer com base no salário. Faz pedido sucessivo. Eu quero com base no salário, quero com base no piso da categoria, quero com base no salário mínimo. Por quê? Porque vai que eles julgam esse processo e declaram inconstitucionalidade da súmula vinculante, e aí adota o salário, aí pelo menos você já está resguardado, é fato novo, você alega lá, fala, eu já pedi, agora mudou. Então eu quero com base nisso aí. Dá para ganhar uma grana, né? Considerando os 5 anos de prescrição do contrato para trás. Então é sempre bom pedir. Vou passar. Periculosidade é a mesma coisa. Só que a periculosidade, às vezes pede perícia, às vezes não, porque a periculosidade ela está elencada, né? Tem ali o decreto, que é do MTE lá, que fala as atividades consideradas perigosas. Né? Ela já quer eletricidade, fogo, esse povo que trabalha, que pode morrer. A insalubridade, ela causa doença e prejudica a saúde. A periculosidade mata. A pessoa está trabalhando lá num quadro de força lá, morre eletrocutada. Então, é um perigo de morte, por isso que é a periculosidade. E a periculosidade é com base no salário. Isso aí já está no artigo, isso aí não tem o que discutir. Então, se você tiver na dúvida entre a periculosidade e a insalubridade, qual você vai preferir? Sempre a periculosidade. Né? Então, agora, calma. Está esperto, mas eu vou explicar isso aí. Da acumulação. Antes não podia. Antes, o que eu fazia? Eu pedia os dois, esperava o resultado da perícia, o perito falasse se era periculosidade ou insalubridade, e via se desse a periculosidade, eu optava pela periculosidade, é óbvio. Né? Só que agora, ó, teve recentemente... Não, olha lá. O processo é de 2011, mas a decisão é recente, é do começo do ano, se não me engano, um negócio assim. Lá no TST... Nesse RR aqui, o ministro falou que pode pedir os dois. Se o trabalho é perigoso e insalubre, não existe impedimento legal para acumulação. Entendeu? Então, já formula lá o modelinho de pedido, de acumulação, usa com base essa decisão e já... agora vamos falar das horas extras, né? A partir da 8ª hora, a partir da 44ª hora semanal. Essa é a ordem. O que quer dizer isso? Quer dizer que no dia, ele tem que trabalhar no máximo 8 horas e durante a semana 44. A semana tem 7 dias, 6 dias úteis, dá 8, 8, 8, 4 no sábado. Essa é a hora certa. Por que eu estou falando isso? Pela questão da compensação que o doutor ali, olha, é esse aqui, estava falando. Né? Porque é comum as pessoas pegarem essas 4 horas do sábado, compensarem durante a semana e a pessoa não trabalha no sábado. Aí trabalha uns minutos a mais durante todos os dias e no sábado não trabalha. Essa é a compensação assim, mais comum, né, e que não tem tanto rigor. Já se admite que seja um acordo tácito, já se admite que não seja feita por convenção coletiva ou acordo coletivo. Já é o que eu ia falar. A jurisprudência agora, com relação à compensação de horas, já está bem flexível. Né? Por isso que eu falei que, até na entrevista que eu falei lá, essa é uma questão que está preocupando muito somente a advocacia trabalhista, porque a hora extra é o filé mignon, né, da reclamação trabalhista. Né, o que dá mais dinheiro, gera reflexo em tudo, e com essa flexibilização aí, essa admissão de banco de horas e compensação de jornada, não estão mais pagando hora extra para ninguém. Aí, então, o que eu vou falar aqui, vocês prestem atenção, a gente tem que desconfigurar esse banco de horas com base nos critérios que eu vou passar aqui. Ah, outra coisa, isso aqui, esse é o site do MTE, lembra que eu falei do TSCT? É aí que está. Mas o que eu vou falar aqui?
O que tem que prestar atenção, quando uma pessoa chega, a primeira coisa que você vai perguntar, qual é a sua categoria, qual é o seu salário, qual é o seu sindicato. Por quê? Porque o adicional normal, constitucional, é o quê? 50% dia normal, 100% feriados e domingos. Só que tem convenção coletiva que estipula adicional de dia de semana 70%, 60%, 120% do dia do feriado. Então, isso dá diferença. Então, a primeira coisa que você vai procurar é a convenção coletiva da categoria. Aí, o que você vai fazer? O seu cliente chega lá e fala assim, eu era eletricitário, eu era copeiro, eu era padeiro. Você vai fazer, que sindicato que seja que está escrito na sua carteira? Porque eles estão obrigados a escrever na carteira a contribuição para que sindicato que for. Você pega aquele sindicato, escreve no Google assim, sindicato, CNPJ. Tá? Isso é o que eu faço. Porque, geralmente, no site do sindicato mesmo não consta CNPJ, mas sempre tem alguma convenção coletiva que está rolando aí na net, que você escreve o nome do sindicato, CNPJ, aparece o número. Aí você vai pegar o número do CNPJ do sindicato, vai entrar no site do MT. Está vendo aquela flecha vermelha ali, está escrito Sistema Mediador? Tá vendo? Você vai descer o site, está lá embaixo, ó, Sistema Mediador. Você clica ali, passa muito. Aí vai abrir, não vai abrir isso aqui, vai abrir aquele negocinho ali do lado. Tá vendo a outra flecha vermelha? Vocês conseguem enxergar ali? Tá ruim? Instrumentos coletivos registrados. Você vai clicar ali e vai aparecer esse outro negócio. Tá vendo esse formulário aqui? Aí ali você vai estar lá em cima, ó, você clica ali, faz um xizinho no CNPJ, escreve CNPJ do sindicato. Se quiser limitar o período, falar assim, ele trabalhou de tal ano a tal ano, vai ali embaixo e limita o período. Vai aparecer as convenções coletivas daquele sindicato registradas. Você não precisa pedir para o caboclo ir no sindicato pagar R$40 numa cópia, entendeu? Isso aí já está chancelado. Quando você baixa, ele baixa em PDF, já baixa com a autenticação do MTE. Então não tem como ninguém falar que não é a convenção de verdade. Entendeu? Vamos tirar dinheiro do sindicato, não gosto de sindicato também não. Eles cobram a contribuição do sindicato do caboclo, e chega lá, o cara quer uma cópia da convenção, eles cobram ainda? Não é? Vai ali, ó, de graça. Internet é uma maravilha. Então, aqui, o advogado não sabe fazer conta, né? Não sabe, por isso vocês estão aqui. O que eu fico louca da cabeça? 1 hora é 60 minutos. 1 hora é 100 centésimos. Estão vendo ali? Então, 60 minutos é 100 centésimos. Para transformar R$1, a pessoa ganha R$1 por hora, trabalha 1 hora, ganha R$1. A pessoa trabalha meia hora, ganha 50 centavos. A pessoa trabalha 33 minutos, ganha? Não é 33 centavos. Não, é mais de 50, não é? Então, como faz esse cálculo? É simples, ó. Regra de 3, não é? 60 minutos é 1 hora, 45 minutos é X. Vai dar a fórmula ali, 45 minutos vezes 1 dividido por 6. Então, o que você vai pegar? Você vai pegar... Alguém tem? Abre a calculadora aí, doutora. Abre uma calculadora aí. 33 minutos dividido por 60. Quanto vai dar? 55 centavos, então. É o quanto valia se valia R$1 por hora. Entendeu? Isso é transformar a hora em minutos em dinheiro. Por isso que é importante prestar atenção que você não pega, tá lá escrito, ele tinha 52 horas,35 hora extra. 35 minutos. Não era 35 centavos, é 55 centavos. Tem que fazer essa transformação antes, você tem que pegar a hora, transformar em decimal e depois multiplicar pelo salário hora. Com um adicional. É assim que calcula a hora extra. Show? Então, vai. Aqui, eu estou dando um exemplo, né? Porque às vezes, na sentença, vem escrito assim, hora extra a partir da 8ª ou 44ª hora semanal, o que for mais benéfico. O que quer dizer isso que é mais benéfico? O que der mais dinheiro, você escolhe e aplica. Essa é a verdade. Normalmente, quando a pessoa faz hora extra, ela trabalha mais de 8 horas por dia. Então, compensa mais você fazer a partir da 8ª diária, que é o que eu fiz ali em cima. Entendeu? Ó, a jornada dele era das 7h42 às 12h, saía para o almoço, esse fazia almoço. Às vezes nem faz almoço, então você vai direto. Das 13h às 20h55. Então, ali, o primeiro período deu 4 horas e 18 minutos, o segundo período deu 5 horas, 7 horas e 55 minutos.
ele trabalhou um total de 12 horas e 13 minutos nesse dia. Você vai tirar as 8 horas certas, né, que é a 8 horas regular. Ele tem, nesse dia, 4 horas e 13 minutos de hora extra, só nesse dia. Você pega o salário hora dele de R$12, põe um adicional de 70% para ilustrar a questão da convenção coletiva. Esse é um exemplo que o adicional era maior. É R$4,80 de adicional. Então, você vai pegar o quê? As 4 horas e 13 minutos vezes R$16,80. Não vai, porque não pode. Você vai pegar o quê? Transformar aquele 4,13 em 4,22, que é a hora decimal. Você pegar o 13 e dividir por 60 dá 22, não dá, doutor? Então, vezes 16,80, que é a hora extra. Então, naquele dia, ele ganhou R$70,90 de hora extra. Entendeu? A partir do 8º. Agora, quando que compensa a 44ª? Quando não tem compensação na semana. Quando ele trabalha no sábado também. E o sábado ele só tem 4 horas. Então passou. Está vendo ali? Na semana inteira, ó, deu 44 horas e 43 minutos. Então ele tem 0,43 minutos de hora extra naquela semana. Geralmente é muito mais, mas se for mais, é porque é a partir da 8ª hora, então compensa mais fazer a partir da 8ª. Mas aqui eu ilustrei porque durante a semana ele não extrapolou as 8 horas. Então, o quê? Se você pegar e fazer a partir da hora, ali não vai dar nada. Porque no sábado também não dá. Então, você soma a semana toda e tira a diferença, entendeu? Ah, compensação de jornada. Súmula 85. O que fala a súmula 85? A súmula 85 fala da compensação semanal, que é aquela que eu falei, que é a normal, que a pessoa não trabalha no sábado, divide a hora do sábado durante a semana. Então, assim, ali regula, ela foi reformulada recentemente porque está se flexibilizando. Então, aqui, ela mudou, porque antes só falava que podia ter compensação semanal se tivesse acordo coletivo, convenção coletiva. Agora não, já botaram ali o último, não se aplica no banco de horas. Então, ali está falando do banco de horas, mas é porque tem outra lei. Nessa hipótese, o trabalho deverão ser pagas... Não, onde é que está o negócio? Aqui, o acordo é válido. O acordo individual para compensação de horas é válido. Está vendo ali no 2? Ele já está admitindo que não precisa mais ter. Então, se o seu cliente chegar lá, eu posso fazer ele compensar o sábado durante a semana? Faz um papel aí, ele assina e está tudo certo. Já pode. Tá? Antes não podia, antes eu obrigava, pedia hora extra, era um inferno. Mas agora não dá mais. E também, só que aí o que tem que fazer? Que é o que eu falei, a gente tem que buscar as minúcias da lei para descaracterizar esse acordo de compensação. Por quê? Porque você quer ganhar hora extra, você quer ganhar dinheiro. Então, o que acontece? Se ele existe um acordo de compensação para compensar o sábado durante a semana, só que todo sábado o reclamante trabalha. E trabalha 8 horas. É compensação isso? Não. Então, o quê? Ele trabalhou a mais durante a semana, porque, em tese, ele estaria compensando o sábado, e trabalhou a mais no sábado. É tudo hora extra. Você descaracteriza, a partir da 4ª do sábado é hora extra, a partir da 8ª durante a semana é hora extra. Por quê? Porque ali, está falando ali, a súmula 85. A prestação de horas extras habituais descaracteriza o acordo de compensação. Isso é o acordo de compensação sem norma coletiva e individual. Sem acordo coletivo. Por quê? Ali está falando assim, não se aplica banco de horas. Banco de horas é um outro tipo de compensação. Que inventaram agora, então, que é o que está dando problema, que nós vamos ficar pobres se eles não deixarem nós ganhar hora extra, e o empregado não ganhar hora extra. Passa, mãe, por favor. O que aconteceu? Olha lá, essa lei de 98, 9.601, alterou o artigo 59. Ninguém dava bola para isso aí, agora a jurisprudência está dando bola para isso aí. Ali está falando, 120 dias, que esse banco de... O que é o banco de horas? A pessoa vai trabalhando a mais durante uns certos dias e depois ela folga um outro, não vem, né? Ou junta esses dias nas férias e aumenta as férias da pessoa. Isso é o banco de horas. Ali estava falando em 120 dias. Hoje já se admite 1 ano para compensar esse banco de horas. Entendeu? Só que é um absurdo, né? Quer dizer que, em tese, a pessoa pode ficar 1 ano fazendo hora extra que nem um louco, não tirando férias, não tirando folga, não tirando nada, e depois, lá no final, ele fica 60 dias fora, é isso? Sem trabalhar. Já vai ficar 60 dias no hospital tratando o estresse, né? Vai para um spa, alguma coisa, porque
Porque a jornada de trabalho legal é uma norma de medicina e segurança do trabalho. E isso aí está desvirtuando. Está impondo ao empregado uma jornada de trabalho excessiva, estressante. Né? Ali está falando, né, na hipótese de rescisão, se tiver saldo de banco de horas, não é a hora do período da hora extra, da época que ele, é do salário da época da rescisão, porque do mesmo jeito que as férias e aviso prévio e tudo mais, é indenizatório. Então, é o salário a base do salário. E presta atenção no adicional também. Aí, o que acontece? A Constituição fala que é permitido 2 horas extras diárias, ou seja, ali está falando, ó, 10 horas diárias é o máximo. Então, não tem que se falar em banco de horas de caboclo que trabalha 16 horas por dia. Pode trabalhar 16 horas por dia? Não é. Então, não existe. Tá bom, quer compensar? Vai compensar as 2 horas a mais, o resto é hora extra. Porque não pode. Aqui está falando em 2 horas diárias, 10 horas no máximo, para entrar no banco de hora. Então, se ele trabalhar 16 horas, você não vai entrar às 8 horas no banco de horas. Vai entrar 6. Não, vai entrar 2. As outras 6 tem que pagar. E tem que pagar no mês. Porque é quando vence. A hora extra vence no mês, não vence? Então, DSR vence na semana. A compensação inicial, que é aquela que eu falei anteriormente, é da semana. Agora, falar em 1 ano, então, para ser aplicado, para ser válido esse 1 ano, tem que preencher todos os requisitos. É habitual? É uma hora extra habitual? Descaracterizou, desconfigura, nulidade do banco de horas. Passou de 2 horas por dia? Descaracterizou, nulidade, banco de horas. Pede tudo hora extra. Entendeu? Inclusive as que já foram compensadas, não vai esquecer. Porque vai ser, porque durante o contrato ele compensou. Escambau. Foi a arbitrariedade do empregador, deixou ele faltar, pagou, problema dele. É hora extra, o que interessa é aquele dia, a partir da 8ª hora, recebeu. Se compensou depois, se não compensou, o banco de horas é nulo, não vale nada. Pede tudo, dos últimos 5 anos. Entendeu? Se vocês estão comigo, muito bem. Pode ir. Bom, esses são os tipos de intervalo, né? Eu sempre, assim, porque não é hora extra em si. É uma indenização na forma, no valor da hora extra. Então, o que tem? Intervalo intrajornada. Passou de 6 horas de trabalho por dia, o reclamante tem direito a 1 hora de intervalo. Não gozou a 1 hora inteira, ele tem direito à indenização da hora inteira. Se ele gozou meia hora, não é a outra meia hora que ele vai ser indenizado na hora inteira. Por quê? Porque é uma norma de medicina e segurança do trabalho. Quer dizer o quê? Ele tem que ter tempo de comer, tem tempo de ir no banheiro, escovar o dente, fazer outras coisas. Então, às vezes tem uns que tiram uma sonequinha lá debaixo da árvore, no jardim da empresa. Entendeu? É 1 hora para ele descansar. E ele precisa de 1 hora inteira para descansar. E essa hora é indivisível. Se ele teve meia hora, alguma dessas coisas ele não fez. Ou ele não escovou o dente, ou ele não foi no banheiro, ou ele não tirou a sonequinha dele. Então, ele não fez a rotina que ele precisava para se restabelecer para voltar depois do almoço. Então, ela tem que ser indenizada inteira. Por que eu estou falando isso? Porque agora tem um intervalo interjornada. Pode passar, mãe. Que é o intervalo interjornada. Entre uma jornada e outra, ele tem direito a 11 horas de intervalo. Ele tem que sair da empresa e voltar 11 horas depois para começar a próxima jornada. É comum isso, a pessoa voltar antes das 11 horas? É bem comum. Principalmente para segurança, pessoal de TI, nossa, às vezes chama de madrugada, às vezes dobra o turno, é um absurdo. Aí o que acontece? Ali está falando assim, ó, tem essa OJ, né, 355. Olhei ontem, ainda está lá, firme e forte, a OJ 355. Eu tenho lutado contra ela bravamente, mas não está adiantando. Vocês têm que se juntar a mim. Ela fala o seguinte, a aplicação analógica do 71 da CLT, parágrafo 4º. O que é essa aplicação analógica? É o princípio adotado pelo intervalo intrajornada de 1 hora. Não deu 1 hora, é o intervalo integral. Isso entende o quê? Se você não deu às 11 horas, tem que pagar às 11, não é? Por quê? Por quê? Por quê, doutor? Você está na dúvida, mas eu vou falar por quê. Imagina assim, ó. A pessoa precisa de 11 horas, por quê? Porque ela tem que voltar para casa, jantar, às vezes fazer lição com o filho, dar um chamego na mulher, ou a mulher dar um chamego no marido, dormir, descansar e acordar outro dia inteirão para ir para o trabalho. É a rotina que ele tem que fazer durante essas 11 horas. Sendo que 8 horas, pelo menos, ele tem que dormir. Ele tem 3 horas para fazer tudo o resto. Se ele ficou em um jornal de 5 horas, nem dormir ele dormiu.
Então, o quê? O intervalo, mesmo que de 5 horas, prestou para alguma coisa? Não prestou para nada. Então, é uma norma de medicina e segurança do trabalho? Se o cara não chamegar a mulher, o que vai acontecer com ele? Não faz a lição com o filho vai bombardeando e vai ter que pagar mais um ano de escola. Prejuízo. Não dorme, vai chegar sonado para o trabalho. Às vezes trabalha com uma prensa, alguma coisa, vai esquecer a mão lá na prensa e vai amassar os dedos dele. É uma norma de medicina e segurança do trabalho. Não é brincadeira, não é divisível. É um título único, é um intervalo de 11 horas. Não deu o intervalo inteiro? Não deu o intervalo. Não é? Então, qual que é a minha inconformidade? Ele fala que aplica a analogia do 71, ou seja, é um título único, que é a mesma coisa do outro. Só que aí depois ele escreve ali embaixo, para acabar de lascar, devendo pagar a integralidade das horas que foram subtraídas. Ele só paga a hora que não teve. Tá certo isso? Não, então o que a gente vai fazer daqui para frente? Eu já faço, às vezes eu ganho. É analogia do 71? Então é indivisível, é integral. É os 11 horas integrais, com adicional. Porque é um título único e indivisível de uma norma de medicina e segurança do trabalho, entenderam? Vocês estão comigo nessa? Fala. Muito bem. Então vai. Adicional noturno. Adicional noturno é aquela história. Trabalhador rural é diferente. Aqui a gente não eu falo muito de trabalhador rural quando eu vou no interior. Aqui é São Paulo, área urbana, adicional de 20%, horário noturno das 22 às 5, a hora reduzida é de 52 minutos e 30 segundos. O trabalhador rural não tem hora reduzida, mas o período é maior, é das 21 às 5. Tá? Essa é a única diferença. Então, olha lá, ó, eu ponho ali que a lei da nossa OAB fala que o nosso adicional noturno é 25%, hein? Não esqueça. Eu sei que advogado não processa empregador de jeito nenhum, né? Advogado é o que mais sofre e nunca processa ninguém. Então, a questão do horário reduzido. O pessoal costuma esquecer a questão do horário reduzido. O que quer dizer isso? A hora noturna, ela só dura 52 minutos e 30 segundos. Ou seja, a cada 52 minutos e 30 segundos, você já ganhou uma hora noturna. E o pessoal esquece isso. Só põe um adicional de 20%. Mas não é. Você tem que pegar o período noturno, que vai das 22 até quando acabar, que é o que eu falo da prorrogação, dá para falar daqui para frente. Então, assim, não é até às 5 horas. Se o cara começou a trabalhar às 22 e foi até 10 horas da manhã, não é até às 5 e depois sem adicional. Não é até às 10, porque é prorrogação. Continua noturno, ele não dormiu. Então, é noturna. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar essas 10 horas e fazer esse fator de redução aqui. Está vendo ali, doutor? Não dá para ver no telão. Então, 8 horas. Porque assim, ó, qual é a base dessa regra de 3? Das 22 até as 5, na verdade, são 7 horas que valem 8. Então, 8 horas vale 7, a X vale 1. Para eu saber quanto vale a hora noturna. Aí eu faço esse cálculo, vocês podem até esquecer essa regra de 3, você só põe o fator de redução, 1,1429. Esse é o fator de redução. Você pega a quantidade da jornada noturna e multiplica por 1,1429. Depois dessa multiplicação, vocês colocam um adicional. Entendeu? O pessoal esquece depois, só põe os 20% e... Então, aí aqui é a fundamentação legal desse que eu falei. Continuou na jornada noturna após as 5 da manhã... É jornada noturna, aplica fator de redução e os adicionais de 20%. Tá? Tem tudo isso aí está mais do que pacífico, tá um monte de OJ, tem coisa. É sempre bom botar, né, aquela velha história. Põe tudo as OJ lá na inicial que o cliente fica prestigiado. Correção monetária. Correção monetária, aquela história, época própria, bababá. Isso aí geralmente já vem até na sentença. A gente só põe porque... O que é época própria? Quando o negócio tinha que ser pago, entendeu? Então, assim, ele tinha que ter pago aquela diferença salarial na 1900 e bolinha, a correção é de lá para cá. E como é que faz essa correção? Da onde você tira? Olha lá. Quem tiver a ASP, tem a tabela na ASP, é mais fácil. Quem não tiver, entra no site do TRT, e não é aquele cálculo trabalhista que eles põem lá, que é uma tabela maluca. É a tabela que consta os... Todo mês muda essa tabela de cálculo, porque eles vão... O TJ não, ele só vai adicionando o último índice, né? O trabalhista ele faz diferente. Ele coloca, todo mês ele muda a tabela e coloca o fator de correção mês a mês. Então, o que acontece? No TJ, que a gente vai atualizar um valor, a gente pega
O índice da época, pega o valor, divide pelo índice da época e multiplica pelo último que tem. No trabalhista, não. Você só pega o índice da época da última tabela e multiplica. Já atualiza automaticamente. Porque todo mês eles atualizam a tabela inteira. Assim, é coisa de português, né? Em vez de fazer igual do TJ, é mais fácil. Mas... Tá, e todo mês você tem que ir lá e ficar baixando a tabela. E não é em Excel, você tem que ficar copiando índice por aí. É um saco. Tem um povo que faz umas programação aí e faz esse negócio. Eu não sei mexer, eu tenho que fazer na mão. Juros, 1% ao mês, aplicado pro rata, sentença, o termo de juros deve incidir sobre o crédito atualizado. Então, o juro, primeiro você aplica a correção e depois põe os juros. Tá? Geralmente, os juros é da data da distribuição, da data do trânsito julgado, vai constar da sentença. Então, você já corrige tudo, soma tudo, aí naquele saldo total você aplica os juros. Porque tem que esperar somar tudo para fazer. Juros é o mais fácil. Imposto de renda. Imposto de renda tem aquela coisa da época própria, a tabela de isenção, isso aí todo mundo sabe. O que eu quero falar é outra coisa. Às vezes, tem juiz que é bem chato, né, e põe um valor bem alto, e às vezes tem um imposto de renda absurdo. Aí o que eu falo? Essa lei, tá vendo essa lei de 7.713? Ela é de 2010. Tá vendo? 2012, aquela lei foi alterada pela lei 2.350 de 2010. O que fala ali? Olha ali, ó. Calculado sobre o montante reduzente mediante atualização da tabela progressiva, redução de quantidade de meses, blá, blá, blá. Tá, isso aí não interessa. Ali embaixo, ó. Inclusive de advogados se tiverem sido pagas pelo contribuinte sem indenização. Ou seja, em tese, tá? Tem pouco juiz que abraça, mas eu sempre, na hora da liquidação de sentença, quando eu apresento meus cálculos, e tem muito imposto de renda, hoje está bem menor, porque eles estão adotando essa questão da época própria, então a tabela, então já não está tão alto. Mas antigamente, eles chegavam, somavam tudo, aplicavam 27,5%, dava aquela paulada no reclamante, que ele saia até torto. Então, o que eu fazia? Eu fazia isso. Os 30% dos honorários do advogado, você junto com o contrato de honorários de 30%, que vocês não devem cobrar menos que isso, porque você tem direito, né? E os 30% não podem ser incluídos na incidência do imposto de renda. Por quê? Porque, em tese, você vai receber os 30% e vai pagar sobre os 30% que você recebeu. Ele vai pagar 2 vezes o imposto sobre o mesmo dinheiro. E aqui está falando, ó, que poderão ser excluídas despesas do advogado. Então, da base de cálculo, se você juntar o contrato, você tira os 30% do advogado. Uma vez, isso aí aconteceu de verdade, do Wagner, né, mãe do bingo? Aí, não, já tinha descontado, né, porque ele tinha um monte de verba lá que descontou direto, 27,5%. Estava depositado para transferir. Aí, editor, foi bem na época que saiu essa lei. Fiz uma petição lá, falei assim, ó, tá falando para incluir, quero excluir os 30% do advogado na base de cálculo ali. A juiz excluiu, devolveu R$20 mil para o cara. Tirou lá, já estava para mandar para Dilma lá gastar. Na época nem sei quem era. Acho que era o Lula, sei lá, que demônio. Aí eu... Então, não gosto de PT. E eu não gosto com conhecimento de causa que eu trabalhei em sindicato, eu sei que é um bando de safado. Então, falo mesmo. Tá gravando, pode gravar. Aí então, descontou, devolveu pro cara. Ó que beleza. Então tem que pedir. Tem juiz que não dá, ficar com preguiça de pensar, essas coisas, mas aí você agrava, né? Quem sabe lá no tribunal alguém pensa. Mas tem lei para salvar, entendeu? Não esquece de pedir. Acho que acabou, vamos ver. O e-mail está ali. Perguntas mais específicas de casos práticos, mandem neste e-mail, tá?